Abra sua Bíblia. Os que trouxeram a sua Bíblia podem abri-las conosco em Efésios capítulo 5. Irmãos, nós temos aqui no nosso material 13 temas especiais para casais. Quantos temas? 13. Só no livro nós temos 13. Fora uns 20 ou um pouco mais que nós temos preparados para ministrar para casais, eu com a minha esposa. Mas, quando pensava nesse evento aqui, eu perguntei ao pastor, qual é o tema? Não, fique à vontade, é um tema especial para casais. Aí eu fiquei à vontade para escolher, então pensei em um tema muito prático, simples, não tem nenhuma dificuldade de entender, não é um tema profundamente teológico, mas é profundamente bíblico. Eu pensei nos papéis do marido e papéis da esposa. Por que esse tema tão simples, pastor? Eu já sei disso aí tudo. Pois é, acontece que, pelas pesquisas, os maiores conflitos entre marido e mulher é porque os papéis ou não são conhecidos, ou não são entendidos, ou não são cumpridos. Um dos três. Ou eu não sei qual é o meu papel, ou eu não compreendi o meu papel, ou eu não estou cumprindo o meu papel. Papel de marido. Ou no caso do meu cônjuge, a minha esposa, então pode ser que ela não sabe, pode ser que ela não compreendeu ainda, não sabe a importância, ou não está cumprindo. Então nós vamos tratar de papéis. Eu vou falar mais direto com os homens, mas tem também umas observações para as mulheres, viu? E a minha mulher, a minha esposa, vai falar, explicando alguns detalhes dos papéis da esposa. Claro que a nossa palavra é direcionada aos casais, primeiramente. Quem encontrou o texto de Efésios 5 diz amém. Eu quero ler, começando do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí talvez algum teólogo que esteja me ouvindo diz assim, pastor, mas o parágrafo começa no versículo 22. Na minha Bíblia também, é no 22. Mas acontece que o contexto teológico está iniciando no versículo 20. É o 20, o 21, por isso que eu li o 21. Eu quero pedir a atenção no seguinte sentido. Eu vou ler os versículos 22 e 23. E quero pedir que todos os casais juntos leiam o versículo 24. Então, juntos, vocês vão ler somente o 24, a princípio. Eu vou ler 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Todos. Agora, somente as esposas vão ler. Somente as esposas vão ler o versículo 25, o 26 e o 27. As irmãs vão ler 3 versículos. Só as esposas. Ok, agora os homens, só os homens, vão ler os versículos 28 e 29. Ainda há pouco os homens foram mais fortes, mas agora no versículo, agora na leitura, as mulheres foram mais uníssonas. Eu vou ler os versículos 30 a 33. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o
marido. Quantos podem dizer amém pela leitura? Glória a Deus. Podem tomar assento. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui, embora cansados, que nós estamos numa jornada, mas o Senhor nos deu essa oportunidade de fazer algo importante para o seu povo. É necessário que esse trabalho aqui de casais, onde está aqui somente casais, todo mundo com o mesmo objetivo de viver melhor em família, de viver melhor segundo a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus. Por isso é que vocês estão aqui, por isso é que nós estamos aqui, para aprender mais, para a gente lembrar mais da palavra de Deus, as promessas de Deus para a vida do casal. Porque às vezes a gente casa, nós aqui já estamos com 31 anos de casado, aí a gente pode esquecer, né, daquele dia que a gente disse sim, a gente ia permanecer fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza. Então, assim, quando a gente começa, é de uma forma linda, mágica, encantadora, uma forma que é só alegria. Mas às vezes vai passando o tempo, daqui a pouco a gente esquece daqueles votos, né? Graças a Deus que o povo de Deus é um povo diferenciado, que não esquece dos votos. Às vezes só se acostuma mais, está ali todo o tempo e às vezes vai perdendo aquele encanto. Mas hoje o Senhor nos chamou até aqui para a gente relembrar, para a gente fazer uma nova aliança, para a gente tomar aqui uma injeção de ânimo e viver aquilo que Deus preparou para nós, tão prazeroso que é viver juntos, casados, glorificando a Deus. Amém? Os papéis que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa noite é algo do dia a dia, é o que a gente faz, mas às vezes, devido a tantas atividades, ou o convívio, ou o estilo de vida que a gente tem, a gente acaba esquecendo que os nossos papéis foram estabelecidos por Deus e foi estabelecido por Ele para a glória dEle. E hoje aqui nós vamos lembrar que o que nós fazemos um para o outro não é somente um para o outro, é para glorificar a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que o brilho de Jesus apareça na nossa vida. É isso que Deus quer. Então, por isso é que nós vamos fazer com muita dedicação, vamos cumprir a nossa missão. Amém. Nós vamos começar a meditação na palavra de Deus. Ok, os papéis do marido no modelo de Deus é a lição 3. Quem adquiriu o livro pode abrir no capítulo 3, que nós vamos fazer um resumo desse capítulo. O primeiro capítulo são os fundamentos do casamento e da família no modelo de Deus. O segundo capítulo fala do casamento como aliança. É bom você entender que aos olhos de Deus, o casamento não é apenas um contrato. No mundo jurídico, o casamento não passa de um contrato, juridicamente falando. Mas, na Bíblia Sagrada, o modelo que Deus estabeleceu para o casamento é um modelo de aliança. E a aliança e o pacto, ou concerto, são 3 palavras semelhantes: concerto, pacto e aliança. A palavra mais abrangente em português é aliança. Já no hebraico, a palavra pacto tem um pouco mais de abrangência. Mas para o nosso gasto aqui, para o nosso uso com relação ao matrimônio, a palavra aliança é a que entendemos ser a mais apropriada.
Pastor, e em resumo, o que é isso? Aliança quer dizer que no dia que você se casou, o seu pacto não foi apenas, irmão, olhe para mim, irmão, marido, não foi apenas com esta mulher que está aí do teu lado. Irmã, no dia do seu casamento, o pacto que você fez não foi apenas com este homem que está aí do seu lado. E não, pastor, mas só estava ele do meu lado. Pois é, mas antes dele, e entre ele e você, estava o seu Criador presente no dia do seu casamento. Então, aliança quer dizer que o casamento tem um vínculo tríplice. É você, Deus e o seu cônjuge. Se quiser dizer melhor, Deus, eu e o meu cônjuge. Deus, eu e a minha esposa. Deus, a minha esposa e eu. Por que a aliança tem que ser assim, pastor? Por que é isso? Qual é o sentido bíblico? Porque Deus diz no livro de Malaquias: eu estava presente no dia do teu casamento. Eu vi. Deus diz assim, eu vi, e Deus diz, eu ouvi. Eu vi a tua aliança, homem, com a mulher da tua mocidade. Aliança quer dizer que o casamento, antes de ser um contrato entre um homem e uma mulher, é uma concordância diante de Deus. E talvez você, pastor, estudante da Bíblia, pergunte assim, pastor, mas que concordância? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido teológico? Qual é a concordância? A concordância é simples de entender. É que lá no início da criação, Deus criou uma instituição chamada casamento. Como é o nome da instituição? Mais uma vez, bem forte, casamento. A partir do casamento, Deus instituiu, Deus criou uma instituição conjugada, chamada família. Como é o nome da instituição? Família. Quem criou? Adão ou Deus? Quem criou? Eva ou Adão? Nem Eva e nem Adão. Quem teve a ideia foi Deus. Quem teve a ideia foi Deus. Quem idealizou, quem projetou, quem organizou, quem celebrou, quem instituiu e quem abençoou foi o Deus Criador, Senhor dos céus e da terra. Quem entra na instituição que Ele criou, está concordando com Ele. Pastor, mas eu não era crente quando eu me casei. Eu não conhecia a palavra. Eu não tenho esse negócio de aliança, que eu não tinha nem a paz do Senhor. Pois é, você não dava a paz do Senhor, você não tinha a paz do Senhor, você não tinha comunhão com Deus, mas você casou com uma mulher, do jeito que a Bíblia diz, homem, você casou, mulher, você casou com um homem, do jeito que a Bíblia diz, então você concordou com Deus. Deu para entender? Você está de acordo com o projeto de Deus. Ah, mas eu não sabia que era tão sério assim. Eu pensava que na hora que eu quisesse, ou que eu não gostasse mais, eu poderia dar um jeitinho brasileiro, porque no Brasil tem jeito para tudo. Ou para quase tudo, né? Para quase tudo. Então eu pensei que eu poderia dar um jeitinho. E aí eu desmancharia o casamento e casaria com outra. O homem pode pensar, ou a mulher, eu casaria com outro, sem ter nenhum problema. Não é assim. O plano não foi esse. Não está escrito assim, que é tão fácil, por qualquer motivo, por qualquer coisinha, eu já estou liberado para me separar da minha esposa e casar com outro. Não, não está. Só tem três situações em que você estaria liberado. Primeiro, morte de um dos cônjuges. Paulo diz em Romanos 7, morreu um dos cônjuges,
Morreu o homem, a mulher está livre. Morreu a mulher, o homem está livre. Segunda situação, Mateus 19, Mateus 5 também. Se houver uma traição de um dos cônjuges, se houver uma infidelidade conjugal comprovada e a vítima da traição, o que sofreu a traição, não conseguir perdoar, porque o que a Bíblia recomenda primeiro é o perdão, não é o divórcio. É o perdão, não é a separação. É o que a Bíblia recomenda. A Bíblia não manda divorciar por qualquer motivo. Não, de forma nenhuma. A Bíblia recomenda o perdão, a restauração, a reconciliação. É isso que a Bíblia recomenda. E qual é a terceira, pastor? Eu estou aqui querendo, porque talvez, né, a terceira é se um dos cônjuges não for crente, não quiser nada com Deus e não aceitar que o outro seja, que o seu cônjuge seja cristão, seja um seguidor de Jesus, e ele então provocar o abandono, desertar. Se um dos cônjuges desertar, abandonar por causa da fé em Jesus. Mas é se isso acontecer de fato, abandonar por causa da fé em Jesus. Se não houver uma dessas três situações, nem eu e nem você estamos autorizados para o divórcio. Só quem entendeu, levante a mão e diga assim bem forte: eu entendi.